Eu dei uma pausa no meu hábito de acampar por vários anos, mas recentemente fiz minha primeira viagem em muito tempo. Éramos 4 no total. Trouxe alguns amigos que já tinham ido comigo antes, e um deles trouxe sua nova noiva. Reservei um local de acampamento familiar, mas no tempo em que eu estive ausente, esse lugar mudou muito em relação ao que eu me lembrava. As árvores estavam mais saudáveis, os arbustos mais densos, e de modo geral a folhagem estava mais colorida e abundante. As trilhas que costumavam atravessar a floresta ao redor do local estavam completamente tomadas pela vegetação. As pessoas devem ter se esquecido dessa área por alguns anos durante o lockdown da pandemia. Então é claro que a floresta voltou a tomar conta. No entanto, meus companheiros de acampamento não estavam apreciando isso. No passado, todos nós concordávamos em respeitar a floresta, mas dessa vez eles estavam agindo de forma diferente. Não posso culpá-los. Os últimos anos foram difíceis e é bom dar uma relaxada. Mas também é sempre crucial lembrar que você é um convidado no domínio da natureza. Infelizmente, assim que nos instalamos, todos os meus amigos começaram a agir como um bando de universitários. Estavam quebrando galhos de árvores porque supostamente estavam atrapalhando, bebendo quantidades excessivas de cerveja e jogando latas vazias na floresta. E até espalhando brasas quentes da fogueira pelo acampamento, só para brincar com o fogo, observando-o pegar e pisando neles momentos antes do incêndio ficar fora de controle. Eles estavam literalmente quebrando todas as regras possíveis. Fiquei chateado com eles e pedi para que parassem, mas eles basicamente me empurraram uma cerveja na mão e disseram para eu relaxar também. Tentei aproveitar meu tempo, mas conforme a noite avançava, eu ia ficando cada vez mais desanimado. Enquanto todos os outros ficaram ao redor da fogueira, eu fui dormir mais cedo. Estava inquieto, mesmo não estando tão cansado fisicamente. Eu estava apenas de mau humor e todos eles estavam falando extremamente alto e gritando desnecessariamente sobre besteiras. Eu não olhei a hora, mas sei que já estava tarde quando finalmente encerraram a noite. Parecia que toda a floresta respirou aliviada quando eles se calaram e adormeceram rapidamente. Fiquei ouvindo os insetos por um tempo, o suficiente para ser a única pessoa ainda acordada. Então me levantei para fazer xixi mais uma vez. Rastejei para fora da minha barraca e depois caminhei até a linha de árvores ao redor do acampamento para abrir meu zíper. Naturalmente meus olhos se desviaram para a escuridão da floresta. Olhando para cima, pude ver a lua crescente, espreitando sobre a copa das árvores. Em seguida, olhando para frente, eram apenas árvores e sombras, até que eu vi algo mais. Um par de olhos me encarando, quase ficando brancos. Imediatamente dei um pulo de surpresa e me cobri, desviando o olhar por um breve instante. Olhando novamente, vi que os olhos tinham se aproximado, o suficiente para distinguir alguns detalhes mínimos sob a luz da lua. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia uma pessoa, parada. Havia algo arrepiante naqueles olhos. Eu sabia que precisava chamá-los, mas estava com medo demais para falar. Ei, quem está aí? Quando não responderam, pensei em iluminá-los com minha lanterna. Tentei tatear o meu bolso para pegar a pequena lanterna que levava comigo. Desviei o olhar por apenas um segundo antes de ligá-la e direcionei o feixe da luz para aqueles olhos. Claro, eles tinham se movido novamente, uns bons 3 metros ou mais, e agora havia apenas uns 9 metros entre nós. Eu praguejei de medo, mas agora tinha alguma luz sobre eles. Mais detalhes vieram à tona. A princípio eu não conseguia acreditar, mas eu estava olhando diretamente para a noiva no meu amigo. Ela estava usando as mesmas roupas que eu tinha visto pela última vez, parecendo exatamente como ela é normalmente, exceto pelo branco dos olhos dela, anormalmente refletindo a luz. Hayley, chamei por ela. O que você está fazendo? Houve uma breve pausa, e finalmente ela disse algo, mas eu fiquei chocado com o que ouvi. O que você está fazendo? Ela repetiu, não apenas as minhas palavras, mas também a minha voz. Soava exatamente como eu, mas Hayley não era uma imitadora, não conhecia nenhum truque desse tipo. Confuso, dei um passo para trás, sem hesitar. Ela deu um passo à frente, imitando meu movimento exatamente. Parei de recuar quando percebi isso e tentei semicerrar os olhos, forçando mesmo para tentar observar ela melhor.
Foi então que pensei que talvez ela estivesse doente ou passando mal. Era um pensamento esperançoso, porque caso contrário, se eu não estivesse olhando para Hayley de verdade, eu não sabia para quem estava olhando. Hayley, está tarde, eu disse. Você não deveria estar fora de sua barraca. Você está se sentindo bem? Precisa de ajuda? Novamente ela não respondeu com a própria voz, mas com a minha. Você não deveria estar fora de sua barraca. Um calafrio percorreu minha espinha. De repente eu soube que não estava preparado para lidar com o que estava acontecendo sozinho. Caminhei para trás em direção às barracas, mantendo um olho em Hayley, enquanto ela me seguia passo a passo, quase deslizando pelo ar como uma marionete. Quando cheguei à barraca do meu amigo, Hayley ultrapassou a linha das árvores e ficou parada no meio da clareira. Comecei a bater na lona e a gritar para o noivo dela acordar. Stephen, levanta. Precisamos ajudar a Hayley. Vamos lá, cara, levanta. A aba da barraca foi dissipada e Stephen espiou a cabeça para fora, parecendo confuso e irritado. O que você está falando, cara? A Hayley está bem aqui. Ela tá aqui. Ele abriu a aba da barraca e me mostrou o interior. Eu a iluminei com a minha lanterna e vi que Hayley estava em um saco de dormir, começando a se mexer com toda aquela comoção. Que diabos, eu murmurei. Mas eu juro que ela estava ali fora. Virei-me e iluminei o local onde acabara de ver a Hayley. Mas não havia ninguém lá, nada, absolutamente nenhum vestígio. Você está bem, cara? Perguntou Stephen. Você parece um pouco assustado. Sim, eu estou realmente assustado, eu gritei. Não sei o que diabos acabei de ver, mas não há mais nada lá, cara. Stephen apontou para a floresta, onde de fato não havia mais nada, ou pelo menos não naquele momento. Tentei convencê-lo de que havia visto algo, mas ele me ignorou e me mandou voltar a dormir. Ele me fechou para fora de sua barraca, mas não havia como eu voltar para mim e relaxar. Em vez disso, eu sentei ao redor da fogueira e reacendi as brasas. Eu fiquei de guarda pelo resto da noite, caso aquela coisa voltasse. Eu estava cheio de paranoia o tempo todo. Cada som que eu ouvia enviava calafrios de pura adrenalina por todo o meu corpo, me convencendo de que eu estava prestes a ver aqueles olhos mortíferos e brancos se aproximarem e me encararem novamente. Ao amanhecer, tomei uma decisão firme. Acordei todos e os forcei a fazer as malas e a voltar para casa. Tomei a decisão de cancelar a viagem, para o descontentamento dos outros. Nenhum deles me levou a sério, na verdade. Todos tentaram me convencer de que eu estava alucinando. Mas como estávamos no meu carro e metade dos equipamentos que estavam usando eram meus, eles não tiveram escolha, a não ser me acompanhar. O trajeto de volta para casa foi bem silencioso. Desde então eu não sou mais amigo de nenhum deles. Todos querem que eu procure ajuda psicológica, mas eu sei que não estou louco. Se alguém souber algo semelhante ao que eu vi, seria de grande ajuda para pesquisar sobre isso. A melhor conclusão que consigo tirar é que algo que vive lá fora ficou bem à vontade com todos os humanos desaparecendo por um tempo, e a turma que eu levei não foi suficientemente grata para merecer um retorno acolhedor. Ou talvez eu esteja realmente enlouquecendo. Uma coisa é certa, não acho que voltarei a acampar. Eu e alguns amigos tínhamos sido escoteiros juntos. Costumávamos planejar acampamentos nas matas de vez em quando, e como tínhamos essa história juntos, as coisas sempre corriam tranquilamente. No entanto, nos deparamos com algo para o qual nosso escotismo ainda não tinha nos preparado. Éramos treinados para ficar atentos a animais selvagens, plantas venenosas e aranhas, cobras, coisas do tipo. Mas nunca nos disseram para considerar que, mesmo nas matas mais profundas, poderíamos encontrar pessoas. Tenho várias histórias sobre encontros com estranhos na natureza, e embora algumas delas sejam engraçadas, gostaria de compartilhar duas experiências muito perturbadoras. O primeiro encontro aconteceu no meu estado natal, Flórida, no início de janeiro. Eu e 2 amigos reservamos um acampamento primitivo barato para o final de semana, mas quando chegamos lá, percebemos que o local não era exatamente isolado. Ficava bem em uma estrada de terra, a poucos quilômetros de uma rodovia rural. Havia dezenas de áreas de acampamento alinhadas ao longo do caminho.
A maioria delas estava vazia, mas a cerca de 250 metros havia uma família que parecia estar acampando por lá permanentemente. Do outro lado da estrada de terra, em frente a nós, havia um homem estranho que estava acampando sozinho em seu carro. Ele não disse nada para nós enquanto estávamos montando o acampamento, mas todos nós notamos que ele estava nos observando. Além disso, ele tinha uma grande bainha com um facão preso ao quadril. Pela sua postura geral, imaginamos que ele fosse algum tipo de rejeitado social, que tinha optado por passar a maior parte do tempo sozinho na floresta, tanto para seu próprio conforto, quanto para a segurança das outras pessoas. Durante todo o primeiro dia, ele manteve distância. Não estávamos muito longe um do outro, cerca de 9 metros da borda do nosso espaço, até o dele. Tivemos que aceitar que ele provavelmente estaria nos ouvindo conversar a noite toda. Felizmente, a primeira noite correu bem, e no segundo dia ele começou a se aproximar de nós. Um amigo e eu nos aventuramos pelas moitas para coletar lenha, e ele passou por nós e nos disse onde poderíamos encontrar material melhor, que não estivesse todo apodrecido como o que estávamos pegando. Dissemos que consideraríamos, mas ele estava agindo de maneira muito suspeita para realmente aceitarmos sua oferta. Ele gaguejava e babava um pouco, mexendo a mão sobre a empunhadura do facão, como se estivesse nervoso ou até mesmo com medo de nós. Parecia que ele estava completamente desajustado para lidar com pessoas. Mas depois de tentar nos ajudar durante o nosso primeiro encontro real, acabamos relaxando um pouco. Se nada mais, ele seria um vizinho divertido para o final de semana. E como éramos 3 contra 1, não sentíamos que ele representava uma ameaça de verdade para nós. Conforme o dia chegava ao fim, houve um desenvolvimento inesperado. Começou com apenas um carro passando e estacionando no acampamento bem ao lado do homem do facão. Imediatamente, todos nós começamos a observar sua reação. Ele estava claramente inquieto com isso, mas não parou por aí. Ele observou enquanto aos poucos, um carro se transformava em 2, depois 3, depois 4 e eventualmente 5 carros. Era um grupo grande de pessoas da cidade, millennials, que reservaram 3 acampamentos um ao lado do outro. Foi uma infelicidade para eles terem inadvertidamente invadido o espaço pessoal daquele eremita armado. A maneira como ele nos espionava parecia tranquila em comparação com o olhar mortal que ele estava dirigindo àquelas pessoas. No começo ele tentou agir normalmente, mas era evidente que todo seu corpo estava se tensionando enquanto ele encarava aquelas pessoas. As coisas quase ficaram ruins quando um cachorro apareceu. Na verdade, haviam 2 cachorros, mas os donos de um deles estava deixando o animal solto sem coleira. Em questão de minutos, o cachorro deles correu para o acampamento do homem do facão e começou a pular nele, com a típica empolgação de um filhotinho. Ouvimos o homem do facão literalmente latir de volta para o cachorro, e todos nós olhamos para ver o que estava acontecendo. O homem estava paralisado, como se estivesse fazendo todo o esforço possível para não quebrar a empunhadura do facão. Rapidamente o dono do cachorro correu e conteve seu animal. E foi nesse momento que ouvimos algo alarmante sendo dito. Da próxima vez que esse maldito cachorro vier aqui, eu vou atirar nele. Ele deve ter pensado que dizer isso daria a impressão para o povo da cidade que eles não deveriam agir como se fossem os donos do lugar. Mas surpreendentemente, isso não os abalou muito. Eles mantiveram o cachorro na coleira depois desse encontro, mas à medida que a noite caía, eles se tornaram ainda mais intrusivos. Os cachorros latiam constantemente, e havia várias conversas simultâneas entre as 10 ou mais pessoas presentes. Eles gritavam constantemente umas sobre as outras para serem ouvidas, a ponto de conseguirmos entender cada palavra que algumas delas diziam. Passamos a noite inteira em tons de voz baixo, zombando das coisas ridículas e deslocadas que ouvimos dele. Meu amigo criou uma imitação bastante boa do mais irritante do grupo, e repetimos tudo o que ele disse com um tom zombeteiro. Quando nossa fogueira se apagou e a temperatura caiu, resolvemos nos deitar em nossas redes. Estava bem frio para os padrões da Flórida, então quando acordei ao amanhecer, estava com muito frio para me levantar logo de cara. Então fechei os olhos e me virei para dormir mais um pouquinho. Da próxima vez que abri os olhos, vi aquele mesmo amigo agachado na fogueira, tentando reacender as brasas da noite anterior.
Eu não estava com vontade de me levantar até que o fogo estivesse aceso, então fechei os olhos novamente. Logo depois eu ouvi vozes. Meus olhos se abriram rapidamente quando eu percebi que uma delas era do homem do facão. Ele estava parado sobre o meu amigo, que estava agachado perto da fogueira, bem no meio do nosso acampamento, com a mão apoiada na bainha da faca como de costume. Fingi continuar dormindo e ouvi a conversa deles. Qual de vocês estava fazendo aquela voz idiota? Ele perguntou. Meu amigo gaguejou e eventualmente respondeu. Fui eu. Um breve silêncio fez com que ele prendesse a respiração, meio esperando que o homem sacasse o facão. Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Em vez disso, ele riu de forma constrangedora. Caramba, ele exclamou. Vocês me fizeram rir dentro da minha barraca ontem à noite. Meu amigo suspirou aliviado. Sim, é legal, cara. Achamos engraçado também. Foi quando o homem do facão se inclinou e murmurou algo mais. Eu tô falando sério, pessoal. Estava bem perto. Se vocês não me fizessem rir assim ontem à noite, eu estava a uns 10 segundos de ir lá com uma pistola e fazê-los calarem a boca. Meu amigo não conseguiu responder a isso, compreensivelmente. E o homem continuou conversando. Eu odeio quando esses malditos da cidade vêm pra cá. Eles deviam ficar em Orlando. Vocês não são de lá, né? Não somos de Orlando, mentiu meu amigo. Somos da região de Gainesville. Ah, isso não é tão ruim, ele disse. Bom, de qualquer forma, vou voltar e tentar fazer eles irem embora. Vejo vocês mais tarde. Finalmente, ele virou as costas e voltou para o seu acampamento. Assim que ele estava fora de alcance, meu amigo olhou para mim e notou meus olhos arregalados. Você ouviu isso? Sim, cara. Ainda bem que estamos indo embora hoje, né? É isso aí. Nesse momento, nosso outro amigo acordou e saiu de sua barraca. Totalmente alheio até que contamos a ele o que aconteceu. Depois disso, concordamos em encerrar a viagem algumas horas mais cedo. Preparamos o café da manhã, arrumamos tudo e saímos bem antes das 10 horas. Tentamos encarar tudo isso como uma piada, mas quando foi dito, soou mais sério do que queríamos. Não me lembro quem disse, mas um de nós falou. E se chegarmos em casa e virmos as notícias que algum cara calou a boca de um acampamento inteiro cheio de pessoas de Orlando? Felizmente isso nunca aconteceu, mas quando partimos, realmente parecia que estávamos abandonando aquelas pessoas ao seu próprio destino. Tentei pensar no que poderia ter acontecido se não tivéssemos trazido um senso de humor para aquela situação. Certamente fomos pegos de surpresa, e não conseguia pensar em outra forma de lidar com isso. Ninguém espera ficar superlotado quando vai acampar no meio do mato, mas infelizmente essa não foi a nossa única experiência com eremitas da floresta. A segunda vez em que me encontrei com uma pessoa inesperadamente na floresta poderia ter sido muito pior. Estava acampando com os mesmos 2 caras da última viagem que mencionei, exceto que dessa vez havia uma quarta pessoa conosco, que não era um ex-escoteiro, mas apenas um bom amigo. Dessa vez a viagem era muito mais séria. Dirigimos até a Carolina do Sul para 4 noites e 5 dias, e dessa vez tínhamos um local bem isolado, só para nós. Depois de dirigir por uma estrada de terra por vários quilômetros, chegamos a uma área circular, onde estacionamos nossos carros, e depois saímos caminhando morro abaixo. Andamos uma curta distância até o nosso espaço de acampamento, que ficava nas margens superiores de um rio. Não me lembro exatamente em que época do ano estávamos, mas estava quente e seco, então o rio tinha apenas água na altura dos tornozelos na maioria dos lugares, com algumas bacias mais profundas pelo caminho. A vegetação era diversa e o terreno era montanhoso, o que tornava tudo bastante estranho para nós, acostumados com terrenos planos, mas ao mesmo tempo tornava tudo ainda mais empolgante. Tínhamos levado alguns equipamentos de pesca com a intenção de explorar o rio e testar nossas habilidades em algumas aventuras em grupo. Infelizmente, como pescador iniciante, eu não estava tendo muita sorte em comparação com meus amigos. No entanto, todos nós estávamos aproveitando muito a viagem. Porém, no segundo ou terceiro dia, começamos a nos irritar um pouco uns com os outros. Foi quando alguém teve a ótima ideia de atravessar a fronteira do estado para a Carolina do Norte, que não estava muito distante, e ir a um lugar chamado Sliding Rock. Não parecia uma má ideia, mas eu não estava muito interessado nisso. No entanto, todos os outros queriam ir,
E foi aí que cometemos um erro bem estúpido. Nos escoteiros, eles nos ensinam sobre o sistema de duplas. Ou seja, se você estiver em qualquer tipo de ambiente selvagem, nunca saia sozinho. Sempre tenha pelo menos uma pessoa com você, por caso de ocorrer algum problema. No entanto, não tínhamos encontrado nenhum tipo de perigo nas primeiras 48 horas. Então decidimos que os 3 iriam para sua pequena excursão de meio-dia e eu ficaria para cuidar do acampamento enquanto eles estivessem fora. Eu sei que não é a coisa mais segura ou inteligente de se fazer, considerando que meu celular estava prestes a descarregar, mas eles me deixaram até a chave do outro carro, caso eu precisasse de ajuda. Na verdade, foi muito relaxante enquanto eles estavam fora. Preparei alguns sanduíches de queijo na fogueira para o almoço. Depois li por 1 hora ou mais, e depois lavei a panela no rio, bem perto do acampamento. Depois disso, joguei minha linha de pesca no rio, e foi assim que peguei meu primeiro peixe da viagem. Um pequeno bagre que veio comer os restos do meu sanduíche. Tirei uma foto e enviei para os meus amigos. Com a sensação de sorte do meu lado, eu soltei o bagre, e fui rio abaixo tentar pegar mais um. Andei cerca de 250 metros e lancei a linha sobre uma das corredeiras. E acabei pegando um peixe pequeno. Todos nós estávamos pegando peixes pequenos naquela viagem, já que a água estava muito rasa. Depois de soltar aquele, resolvi descansar um pouco, e sentei em uma das pedras nas suaves corredeiras. Estava aproveitando a paisagem, quando senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. Eu tive o pensamento de que estava completamente sozinho ali, a centenas de quilômetros de distância de uma casa, em um território desconhecido. De repente ouvi um galho estalar na íngreme floresta na margem do rio na minha direita. Eu me levantei rapidamente procurando por movimento, mas não vi nada. Quando olhei para baixo, percebi que minhas pernas e a região da virilha estavam cobertas por dezenas de sanguessugas pequenininhas. Eu entrei em pânico e comecei a tirá-las freneticamente. Quando senti que tinha tirado todas, voltei apressadamente para o acampamento. No caminho, pulei em um barranco e aterrissei com meu pé direito descalço em um pequeno joelho de cipreste, machucando a curva do meu pé, bastante. Comecei a ficar preocupado com minha segurança, sentindo que tinha ido um pouco além da minha zona de conforto. Mas a partir dali, fiquei mais cauteloso e consegui voltar em segurança para o acampamento. Ainda estava sozinho e preocupado com as sanguessugas. Então me despi completamente e usei o único espelho que tínhamos no acampamento para examinar mais minuciosamente. Quando tive certeza de que não havia mais nenhuma grudada em mim, me vesti e deitei na minha rede com uma cerveja e um cigarro, esperando meus amigos voltarem. Pouco tempo depois eles retornaram, e cada um contou suas experiências separadas. Logo depois, decidimos que era hora de eu e nosso amigo, que não era escoteiro, voltarmos para o carro, para carregar nossos celulares um pouco. Ficamos fora por cerca de 45 minutos, e quando voltamos para o acampamento, nós o vimos. Ele estava parado no rio, bem perto do acampamento. Ele estava conversando com nossos outros 2 amigos. Pude perceber pela forma como estavam posicionados que eles estavam tensos e adotaram uma postura defensiva para nos esperar. Eu e o outro rapaz voltamos, para que pudesse realmente superar em número qualquer pessoa com quem estivessem lidando. Ele estava equipado como se vivesse a partir de sua mochila, e tenho certeza de que era assim. Ele era um verdadeiro homem das montanhas. Eu nunca cheguei perto o suficiente para ouvir o que eles estavam dizendo, mas era quase ininteligível devido à sua falta de dentes. Meus amigos eventualmente me confirmaram tudo o que puderam entender. Aparentemente o nome desse cara era Bo, e ele afirmava ser o dono daquela região de montanhas. Graciosamente, ele nos permitiu ficar com sua permissão, desde que continuássemos a ser respeitosos. Então ele olhou para mim e disse ao meu amigo que tinha me visto no rio antes e estava prestes a vir falar comigo, até que eu me assustei e comecei a correr. Foi quando percebi que ele deve ter estado me observando o tempo todo, ou pelo menos boa parte dele. Provavelmente ele me viu tirar minha roupa também. De qualquer forma, sou imensamente grato por ele não ter se aproximado de mim enquanto eu estava sozinho. Ele parecia um pouco delirante e imprevisível, e as coisas poderiam ter sido muito diferentes se ele sentisse que tinha uma chance de dominar um ou 2 de nós, para conseguir suprimentos, ou só para fazer mal. Com certeza ele estava armado. Ele transmitia esse tipo de confiança. Segundo o que meus amigos que conversaram com ele disseram, eles se sentiram muito desconfortáveis com a forma com que ele foi se aproximando lentamente do nosso acampamento.
até que o resto de nós voltou, e ele finalmente começou a recuar. Aquilo foi um sinal revelador de que ele talvez não tivesse as melhores intenções em mente. Eventualmente, conseguimos fazê-lo ir embora, mas nunca confiamos totalmente que ele não estava espreitando nas montanhas ao nosso redor, nos observando enquanto coçávamos o nariz, urinávamos nas árvores e deixávamos troncos no rio, esperando por uma oportunidade ou uma desculpa para nos atacar diretamente, já que não havia ninguém por perto para ouvir, pelo menos por quilômetros e quilômetros. Pelo resto do tempo que estivemos lá, nos revezamos na vigília noturna, pro caso que ele voltasse, mas ele nunca voltou.